Mais ideológica não, porque ideologia não tem nada a ver com fanatismo. Ideológica não, reacionária. Que é esse é o outro erro da imprensa também, confundir ideologia com fanatismo. Eu sou apenas um comediante medíocre. Ideologia você tem de todos os lados, mais e menos radicais, né? Perfeito. Então, se acostumaram a chamar o pessoal mais maluco e retardado do Palácio do Planalto de ala ideológica. O cara não é ideológico, o cara só é retardado. É louco. Só é louco. Né? Mas como é que fica isso? Eu, pessoalmente, defendo a mesma posição que o Milton Friedman, que é um liberal Nobel de Economia, defendia, que é de que você proibir drogas você causa mais externalidades negativas. Primeiro, assim, princípio liberal, né? O princípio liberal é o seguinte, o indivíduo, na sua forma de natureza, ele é um homem livre, né? Então, e o Estado, ele faz parte de isso liberal, não libertário, faz parte de um pacto social que você faz para proteger a vida, a liberdade e a propriedade das pessoas. Esse é o princípio liberal. Tudo que o Estado, todas as áreas em que o Estado for agir, que seja para mitigar essa defesa da liberdade, da propriedade ou da vida, precisa ter uma justificativa que faça algum desses princípios pesar. Ou seja, se eu vou impedir uma pessoa de ter uma bomba atômica, eu estou restringindo uma liberdade dela. Mas eu preciso ter uma justificativa muito forte em defesa dos outros princípios, que é o caso eu tô restringindo a propriedade do cara e a liberdade do cara, mas eu tô defendendo a vida da maior parte das pessoas de eventualmente ter um maluco que tem uma bomba atômica, né? Então, mas de todo modo, é uma violência do Estado contra a sua liberdade, precisa ser justificada, e a justificativa é essa, a preservação da vida, que é um dos princípios liberais. A mesma coisa serve pra droga. Pra mim e por Friedman, pra mim, pro Friedman, parece que eu tô me comparando a ele, mas seguindo o que ele defende... Parece que é teu brother e vocês conversam muito sobre isso. Exatamente. Porque ele defende, e eu sigo e acredito nisso, você gera mais prejuízos à sociedade proibindo do que liberando. Que é os dois exemplos que ele cita. O mais óbvio, que todo mundo fala, a lei seca, né, nos Estados Unidos, que não impediu ninguém de beber, só criou o Al Capone. Ninguém parou de beber, você só financiou o crime organizado. Que é a mesma coisa que acontece hoje com o cigarro, por exemplo, no Brasil. 60% do mercado de cigarro é contrabando. Por quê? Porque a gente tem uma política de preço mínimo e sobretaxa, né? Ou seja, se eu produzo um cigarro a 5 centavos, eu sou obrigado a vender a um preço mínimo de R$4. Não interessa o custo dele, mais a tributação. O que faz com que, obviamente, a maior parte dos bares... Isso, a maior parte... O cigarro que você que está assistindo consome, muito provavelmente está financiando o crime organizado. Por quê? Porque a gente tem uma política de preço mínimo e sobretaxa que estimula o contrabando. Porque você tem um incentivo econômico para isso, que é uma parte do pensamento liberal, né? O indivíduo age sob incentivos. Se você proíbe um comportamento que não é socialmente reprovável, porque o crime também... A lei que proíbe uma conduta, ela vem também de uma rejeição dos usos e costumes da sociedade. Se a sociedade não rejeita tanto aquela conduta, mas ainda assim ela é proibida, você tem um incentivo para que aquela conduta seja praticada. Então, a sociedade não rejeita um cara que fuma maconha da mesma maneira que rejeita o cara que mata outra pessoa. Sim. Da mesma maneira que rejeita o cara que estupra outra pessoa, que furta uma pessoa, que rouba outra pessoa. E nunca vai rejeitar. Por quê? Porque é muito óbvio que o cara que fuma maconha não é um perigo para a sociedade como um assassino, como um estuprador, como um assaltante. É muito diferente uma coisa da outra. Um cara que tá fumando maconha, aí tem visões divergentes sobre isso. Mas, na minha avaliação, no máximo tá causando mal a ele mesmo. No máximo. Perfeito. Não tá causando mal a terceiros, né? Muito dificilmente, como o álcool faz, por exemplo, e ainda assim a sociedade considera socialmente aceitável, pode deixar o cara mais violento, mais competitivo, querer acelerar mais o carro, né? A maconha, em termos de externalidade negativa, ou seja, o que o indivíduo causa de prejuízo para terceiros, do uso da na sua liberdade, da sua atribuição, é muito menor do que o álcool. Claro. Essa avaliação do Friedman, que é uma avaliação com a qual eu concordo, e que o outro exemplo que ele cita é a lei dos cereais na Inglaterra, que a Inglaterra, ele diz, era uma terra conhecida por ser uma terra de ladrões e contrabandistas e funcionários públicos corruptos. Por quê? Porque para fazer qualquer coisa você precisava de uma licença do governo e porque era proibido importar cereal. Mas todo mundo queria comer cereal. Claro. E não tinha produção nacional suficiente para isso. Então, basicamente, você tinha um mercado de contrabando gigantesco. E a Inglaterra só passou a ser vista como uma terra
terra de funcionários públicos honestos, quando você passou a não precisar de licença do governo para praticamente nada, você podia empreender livremente, e quando você podia importar livremente também. Então não tinha mais por que eu pagar propina pro funcionário público para fazer um contrabando ou para abrir um negócio. Então é basicamente esse pensamento que eu defendo. A gente vive muito sob essa propininha, né? Sobre esse dinheiro. Sim.